Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta. Hoje o Ailton vai falar com a gente diretamente da Torre da TIM. Ele garantiu que hoje vai. Vamos ver se ele já entrou. Oi, Roseles. Oi, doutora Elizabeth. Vamos lá. Oi, Irene. Oi, Débora. Boa noite. Doutor Silvio. Olá, bem-vindos. Olá, o Ailton entrou. Com certeza, doutor Silvio. Olá, Olá, Carla, boa noite. Ailton. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, hoje vai dar certo, hein? Hoje vai, né? Eu falei para o pessoal que hoje você está falando conosco diretamente da Torre da Tinha aí. Hoje vai. Não, e eu tô com dois aparelhos prontos aqui com o aplicativo do Instagram, porque se cair um, eu vou pôr o outro. Já tem Então, outro, né? é, Isso aí, mas vamos lá, né? Bom, eu acho que como ontem a gente teve os problemas técnicos, vamos começar hoje do zero, né? Porque perfeito. aí Uhum. quem viu, vê um pouquinho, ouve um pouquinho de volta, não tem problema. E quem não estava ontem, hoje vai acompanhar desde o comecinho. Olá, Alexandre Sobral de Maceió, legal, a galera aí do Brasil todo, hein? Bacana, obrigada por nos prestigiar. O nosso tema de hoje, então, vai ser inadimplência e dicas de negociação. E o nosso convidado é Ailton Tertuliano. Obrigada, Ailton, por ter aceitado o nosso convite. E conta um pouquinho para a gente como é que está esse cenário de inadimplência. O que você tem observado nas suas práticas diárias como consultor condominial? Carla, quero primeiramente agradecer, né, o convite, o privilégio de estar falando no canal do Viva o Condomínio, e também agradecer a audiência dos colegas que estão nos acompanhando de vários lugares do Brasil. Eu estou trabalhando em home office há 90 dias. Então, a última atividade externa que eu tive, eu estava no estado de Santa Catarina, quando o governador decretou o fechamento do estado todo, e eu fiz uma viagem de Blumenau a Florianópolis com tudo fechado, chegando no aeroporto e não tinha nem como comprar um café. Starbucks estava fechado no aeroporto. Se você quisesse comer no dia 18 de março no aeroporto de Florianópolis, Não tinha que tinha comprar numa como. farmácia. Então, Nossa. desde o dia seguinte, eu estou em home office, trabalhando com consultoria com empresas em vários lugares do Brasil e com dedicação especial com empresas que realizam cobrança condominial, né? Então, desde Uhum. empresas especializadas em cobrança, escritórios de advocacia, que o nosso escritório presta consultoria. E aí nós estamos acompanhando a dinâmica da inadimplência em vários contextos diferentes, né? Então, eu opero em vários estados, estou em São José dos Campos, São Paulo, mas estou acompanhando o que está acontecendo no Sul, no que está acontecendo no Centro-Oeste, Nordeste brasileiro, e nos dois grandes centros onde a coisa surtiu com muito efeito e força, que é Rio-São Paulo, né? Como eu estou no eixo Rio-São Paulo, então a gente percebeu que houve comportamentos diferentes da inadimplência à medida que nós fomos entrando nessa situação de pandemia. Então, em março, nós estávamos vivendo uma realidade muito comum de problemas de inadimplência, porque as pessoas estavam vindo de períodos de férias, carnaval, pagando impostos. Então, você tem uma sobrecarga aí da questão da inadimplência no mês de fevereiro. Então, as empresas que fazem cobranças já estão preparadas para esse período. Quando a gente entra no mês de março, numa recuperação do que foi o mês de fevereiro, e aí a gente tem um baque no meio do mês de março. Então, isso assustou muita gente. Como eu trabalho no campo de planejamento estratégico, então estou sentando com essas empresas e pensando o futuro, né, as ações futuras que a gente vai tomar,
nós começamos a tomar algumas ações para mitigar esses riscos, que eram ações de conscientização das pessoas quanto ao pagamento das cotas condominiais. Porque quando entramos nessa situação, no final de março, começou o debate da suspensão de pagamentos. Então, a gente tem o movimento da PL 1179, né, no Senado e STF, trabalhando juntos. Aí nós temos alguns governadores se manifestando em relação a negociações com concessionárias, né, de contas de consumo, água, gás e energia elétrica. Isso afetou e trouxe um debate perigoso para o setor condominial. Então, as pessoas começaram a se preocupar em preservar o recurso que elas tinham na mão. E tentar equiparar o condomínio a essas despesas de consumo, né? Exato, houve uma confusão quanto a isso, né? E depois, um pouco mais para frente, a gente vai até trabalhar esse assunto. Mas aí o que houve? Nós pegamos um estado de pânico que começou a se instalar, né? As pessoas começaram a ficar preocupadas, e em abril já tivemos um crescimento, um pico de inadimplência injustificada dentro da ótica financeira. As pessoas não tinham ficado ainda sem receita, ou ainda vinham com alguma receita do mês de março. Então, em abril, a gente teve um pico. Esse pico do mês de abril foi de novos devedores e pessoas que optaram por reter o recurso, né, para se preparar, porque muitos não sabiam quanto tempo a gente ia ficar nessa situação. Eu confesso para você que eu já conversava com parceiros de negócios com uma previsão para uma retomada a partir do mês de outubro. Então, a gente já estava batendo forte em cima disso. Quando sai a PL 1179, nós já tínhamos um marco temporal, agora, do dia 20 de março ao dia 30 de outubro, que se abriu, né, esse ato aqui jurídico para a gente discutir a questão dos contratos, ou seja, flexibilizou os contratos, e as pessoas, então, elas têm uma flexibilidade das penalidades dos seus contratos, como, por exemplo, estava se discutindo a questão dos aluguéis, suspensão e tudo mais. E o que ocorreu? No mês de abril, as pessoas tiveram um comportamento estranho. Empresas especializadas em cobrança conseguiram recuperar parte desse recurso, grande parte desse recurso, trabalhando duas coisas, a cobrança e a conscientização. Porque muito dessa inadimplência foi devida inclusive, interferência de síndicos discutindo isso com o condomínio. Então, pequenos condomínios, né, unidades empreendimentos com poucas unidades, 20 e poucos apartamentos, estruturas pequenas, se você conversa com todo mundo, você contamina com muita rapidez. Então, a gente percebeu que nesse tipo de empreendimento, uma das empresas, por exemplo, que a gente presta que é consultoria, ela detectou 88% de inadimplência no mês de abril. Num condomínio pequeno. Num condomínio pequeno. Então, quando você fala de 88% de inadimplência, se você pegar 24 apartamentos, significa que 2 pessoas pagaram e 22 pessoas não pagaram. Então, a situação ela é muito perigosa. Então, daí a gente caminha para o mês de maio. No mês de maio, a gente já entra com uma conscientização que estava um pouco mais forte no setor condominial, quem participa de grupos de WhatsApp, sites especializados, blogs como o Vivo Condomínio, começou a trabalhar fomentando a informação e conscientização. Então, a gente entra em maio com uma inadimplência mais realista no âmbito econômico, ou seja, as pessoas estavam com as suas rendas afetadas realmente. Então, ali a gente tem um novo devedor que tem um problema financeiro. O devedor, quanto mais, que já não estava pagando antes, continuou inadimplente. Só que a gente tem aí no mês de maio um evento bastante curioso, que são devedores contumazes que começam a querer renegociar suas dívidas anteriores. Então, alguns setores de cobrança especializada de condomínio percebeu um movimento diferente de pessoas querendo fazer acordos. Então, a gente está tendo aqui várias cenas diferentes no mesmo quadro, né? Percebe? Então, quando a gente entra no mês de junho, aí a gente já vem, então, com essa carga agora, que aí nós temos questões econômicas ligadas ao próprio mercado e o seu comportamento, questões econômicas que o próprio governo federal acabou provocando, né? Quando ele acena com uma ajuda e essa ajuda não chega, por exemplo, para os pequenos empresários, está demorando demais. Então, condomínios que tem essa população que está engajada nos negócios agora, ou no mercado de trabalho, que foram diretamente afetadas, esses condomínios tiveram um pico importante de inadimplência, chegando à ordem de 40%, 50%. Então, a partir daí, nós estamos falando de condomínios que você não tem mais condição de administrar financeiramente.
Então, Ailton, a você tem noção situação... da média? Tem, ó, o Fúvio está perguntando e qual a média de inadimplência hoje? Você tem ideia? Tem essa informação? Tenho. Eu tenho feito, por exemplo, pesquisas, né, para ter uma amostra do que está acontecendo no mercado, porque eu tenho falado com síndicos todos os dias. Então, eu estou 90 dias no meu escritório trabalhando questão de inadimplência todos os dias, seja com o Uhum. profissional, a empresa especializada, ou o síndico. Tá? E o que a gente tem percebido aqui? É que a inadimplência ela vai variar, e aí respondendo a pergunta que chega para nós, por dois elementos que a gente abordou ontem, que é o perfil do empreendimento e o perfil do condômino. Então, o que se percebe? Condomínios mais antigos, menores e com uma população mais amadurecida, com aposentados ou pessoas que já estão financeiramente resolvidas na sua vida. Né? O apartamento já está pago, a pessoa já não tem financiamento de automóvel, ela está resolvida financeiramente. E ela já tem uma cultura de condominial. Então ela sabe que é uma conta ou um compromisso inadiável, indispensável. Ela tem que pagar. Então está no top 5 ali da lista dele de prioridades para pagar suas contas, os seus compromissos financeiros. Nesses condomínios, a inadimplência ela é pequena. Primeiro porque eles têm garantia de receita. E quando a gente pega essa questão da garantia da receita, aí o síndico ele acaba ficando numa situação um pouco mais confortável. Opa, Ailton travou aqui para nós. Não sei para vocês, mas para mim travou. Opa! Ailton? Não está saindo som. Não estou ouvindo. Vamos ver se ele entra aqui de volta. Olá, Rosana Leal, entrando aí, nos acompanhando. Beijão para você. Oi, Ailton. Ok, voltou. Que parte do meu comentário que foi? Parou no perfil, no perfil do condômino que é um pouco menor, né? Daquele que tem o hábito de pagar e que já tem a conscientização. Perfeito. Então, ele tem receita garantida. Aposentado ou pessoa já financeiramente resolvida e o seu mindset já está preparado para pagar condomínio, ele não tem crise com isso, ele já até guarda dinheiro para esse fim. Então, isso tem pequena inadimplência. Isso independe do local do Brasil que esteja acontecendo, seja no sul do Brasil, no Nordeste, no Centro-Oeste, não importa. Grandes capitais, pequenos centros, não importa. Agora, grandes empreendimentos, condomínios populares, com uma população mais jovem, tá? Que são pessoas que estão engajadas no mercado de trabalho, fazendo negócios, autônomos, profissionais em carreira ou construindo carreira, essas pessoas estão num grupo muito vulnerável durante a pandemia, porque tiveram a renda comprometida, renda reduzida ou achatada. Esse perfil de condômino, muitas vezes, não tem a cultura de vida condominial, está no primeiro imóvel no condomínio, confunde a cota condominial com taxa de utilização de serviço, então é o grupo que tem a grita no condomínio quando o síndico fecha a academia, não pode usar piscina, não pode usar o salão de festa, ele fala, estou pagando condomínio, eu quero usar. E ele confunde pagar o condomínio com usar o serviço. Com as taxas de consumo, e né? Aí, agregando... Exato. Aí, quando agrega tudo isso, ele carrega vários compromissos financeiros. Ele está pagando ou que já terminou, está cursando, ele está pagando o financiamento do imóvel ainda, tem financiamento de carro e outros compromissos, escola das crianças e tal. Esse que está sobrecarregado, se tem achatamento de renda, fica inadimplente. Aí a gente percebe que nesses condomínios populares, estamos chegando a 40%, 50%, 60% de inadimplência no dia seguinte ao vencimento do boleto. Que aí vem um outro elemento que eu quero adicionar à resposta, é que o período de medição de inadimplência é importante. Empresas especializadas em cobrança fazem a medição no D1, ou seja, vence o boleto, a gente já faz a medição, né, na compensação dele e vai da inadimplência. Porque inadimplente é aquele que não paga o seu compromisso financeiro na data acordada. Então, venceu no dia 10, no dia 11 a gente já tem um índice. Esse índice aqui está perigoso.
40%, 50%, 60%. Muitos condomínios ou síndicos, eles só têm ciência da inadimplência que fecha o período. Então, depois de 30 dias, fechou um ciclo, ele diz, eu tenho 20% de inadimplência. Estou passando aqui a crise com 15%, com 30%. Não, mas houve um esforço de cobrança da administradora ou do escritório de advocacia ou de uma empresa especializada para poder ter essa inadimplência. Então, quando a gente detecta esse tipo de situação, a gente percebe que o condomínio começa a ficar numa situação de risco importante logo naquele período que ela deveria contar com a receita em caixa. Né? Então, aí, nesse perfil, vamos ter mais inadimplência. Esse outro perfil, uma inadimplência um pouco menor. Mas o que a gente tem que perceber é que aí foi conversando com síndicos, eu contato com o síndico e faço uma pesquisa básica, né, para entender como a pandemia está impactando. Não impactou em nada, está tudo tranquilo, todo mundo pagou a cota condominial. Pergunto, qual é o perfil do teu condomínio? É grande? Quantas unidades? A gente tem muito dado, é tudo tranquilo. Perfeito. Aí outro, nossa, meu condomínio é muito grande, tem muita gente nova, tem muitos jovens, tem muito autônomo, lojistas, comerciantes. Aí você percebe que o perfil do condomínio está interferindo, sim, no condomínio. Então, na inadimplência do condomínio. Então, é importante olhar para a realidade do próprio condomínio. É importante para a leitura de quem está cobrando, é importante para a leitura de quem está administrando, até para preparar suas ações e tomadas de decisão, porque se essa situação se prolongar, por exemplo, até o meado do ano que vem, por exemplo, que é a medida de tempo mais otimista para termos uma vacina, vai ser difícil você fechar as contas se não tiver realmente uma orientação estratégica importante e adequada para esse momento. E o papel do síndico, Ailton? Nós tivemos aquela experiência que eu até coloquei o vídeo de uma entrevista do síndico Wellenson, e ele teve umas práticas ali muito interessantes. Compartilha um pouquinho conosco essa experiência de como foi a atuação dele. Nós temos um síndico em Guarulhos, dele é o Wellenson, do residencial Campo Gopuúva, e ele é um cliente de uma empresa de cobrança especializada, uma garantidora chamada Duplique Guarulhos. O nosso escritório presta consultoria para Duplique Guarulhos. Então eu acompanhei de perto a situação desse condomínio. Como a gente interage com o síndico e também prestando esse tipo de assistência para ele, né? E nós trabalhamos essa ideia em conjunto, porque ele nos chamou isso em fevereiro, já se antecipando, e ele é um especialista da área financeira, falando sobre ações importantes que ele precisava tomar para reduzir o rateio da cota condominial. E esse tipo de situação... Opa, aqui travou. O pessoal tá me ouvindo? Travou a imagem? Ouvindo eu pelo menos estou. Vamos ver até onde vai. Até onde der para te ouvir, tá de boa. Vamos ver se... Não, travou mesmo. Eu vou remover para a gente não perder conteúdo. Vou remover... Oi, Ailton, voltou? Tá jóia. Aí, voltou. Você está me ouvindo? Aí, agora foi. Então vou retomar. Então, o que o Wellenson fez? Ele já... Travou de volta. Discutiu com... Discutiu, agora vamos ver se vai. Fala mais alguma. Eu vou remover. Então, ele discutiu conosco. Não, tá meio truncado. Perfeito. Eu vou remover. Já volta aí. Vamos que vamos, né, pessoal? Porque intervalo é muita informação, né? É muita informação e a gente vai contornando os obstáculos. É isso aí. O Fúvio compartilhando conosco que diz que o Insta tá dando pau mesmo, tá? Diz que tá dando problema direto. Vamos lá. Ok. Ele se antecipou. Isso aqui é um dado importante. Antecipação. Fevereiro. Ele conversou conosco, somos um parceiro financeiro do condomínio. O que ele fez? Ele chamou todos os serviços e renegociou contratos por um estabelecido. Ele conseguiu reduzir contratos, reduzir alguns serviços
Ele tomou medidas, por exemplo, de taxas extras que poderiam ser suspensas para ser cobradas depois desse período. Ele se ajustou com funcionários orgânicos para poder utilizar a medida provisória do governo federal como incentivo para ter receita na carteira, no caixa do condomínio. Até onde foi som, tava beleza. Ailton travou de volta. Será que, se você fizer só com som, será que tem como fazer uma live só com som? Porque aí eu fico com a imagem aqui. E aí, Carla, entrei para você, hein? Uhum. Trocou o Tá equipamento? ok? Eu tô com outro aparelho aqui. Olha, eu vou trocar o equipamento para entrar duas solicitações para você. Ok? Tá bom. Uhum. Trocou o equipamento? Eu tô com outro aparelho aqui. Olha, eu vou trocar o equipamento para entrar duas solicitações para você. Ok? Tá bom. Uhum. Trocou o equipamento? Eu tô com outro aparelho. Tá dando tá repetindo delay. aí. Agora voltou. Voltamos? Uhum. Ok. Então, ele tomou essas medidas e conseguiu, então, chegar a 30% de redução para o rateio. Isso impactou direto o compromisso de cada morador. Veja bem que é medida temporal, tem um tempo para acabar. E isso aliou o condomínio, de maneira que ele conseguiu manter a média de inadimplência que ele já tinha antes da pandemia. Então, ele não alterou o percentual de inadimplência histórica que ele vinha até o mês de fevereiro. Então, ele está passando por esse período em normalidade quanto à questão da inadimplência, porque ele colaborou com os condomínios. Se ele está trazendo essa normalidade, isso significa que aquela inadimplência dele é então já era o devedor que não pagaria mesmo, né? E aí ele entra na pandemia já numa situação com uma justificativa temporal para não pagar. Então, o que ele fez? Ele ajudou outras pessoas a não se tornarem inadimplentes. Então, a atitude foi muito, muito inteligente. Foi bem sucedida. Ele até deu uma entrevista na TV local em Guarulhos, mandei para você, né? Vocês publicaram aí no Viva Condomínio. Tá, o pessoal lá no pode nosso assistir Insta. lá no... Né, lá no Insta, né, essa entrevista, ele contando a história de como ele fez isso. Então, foi fantástico acompanhar e a gente tem recomendado isso para muitos síndicos no Brasil. E muita gente diz assim, mas isso dá muito trabalho, ele é especialista financeiro, mas veja bem, nós estamos num momento em que precisamos ter profissionalismo. Se você não tem condição de operar, é importante que traga um especialista para fazer isso para você. Então, existem empresas especializadas em cobrança condominial que pode colocar o condomínio numa situação muito diferente. Né? E a gente está vendo que condomínios que têm esse suporte profissional, estrutural, está passando melhor por esse momento, ou seja, sem solavancos. Né? Condomínios já estão sofrendo no Brasil. Nós tivemos duas perguntas ali. Uma é a questão de protesto. As taxas condominiais têm sido protestadas nesse período de pandemia? Ok. Existem várias medidas que você pode utilizar para você provocar o pagamento. Né? O que ocorre é que protesto, nesse período de pandemia, as pessoas estão sendo protestadas por várias frentes. Todo momento. Então está todo mundo usando... Todo mundo tá querendo uma bala de prata, mas está todo mundo dando tiro. Aí, o que acontece nessa situação? Esse teu poder de convencimento, ele fica limitado, ele fica comprometido. Então, qualquer medida hoje, nesse momento de pandemia... Vamos lá, a gente vai fazendo aos pouquinhos, mas... Ailton, caiu o som. A live em etapas aqui, ó.
Vamos ver se ele vai conseguir entrar aqui. E a outra pergunta se referia a como conscientizar, né, da importância, a como... deixa eu ver, ele recusou, acho que ele trocou equipamento. Eu vou dar meu ponto de vista, a questão de como informar dessa obrigatoriedade do pagamento da cota condominial, né? Gente, é conscientização. Ele mandou aqui a autorização. Vamos ver aqui. É conscientização, é informar, né? É conscientizar mesmo de que a pessoa pode perder o imóvel se ela não pagar a cota condominial dela. Vamos ver aqui, vamos ver. Vamos ver se o Ailton consegue colocar um 4G, alguma coisa assim, para a gente dar continuidade. Oi, Ailton. Oi, troquei de aparelho aqui agora, a configuração vai ficar um pouco diferente. Você quer tentar no 4G, qualquer coisa? Ah, mas vamos ver, Vamos ver, agora vai. Tenta no 4G e aí... Eu saí da Vivo, fui para Claro, vamos ver se que vai funcionar aqui. Mas continua o seu comentário, porque eu estava acompanhando todo o seu comentário aqui. Vamos lá, não perde... Então, tá. Porque a outra pergunta foi relacionada a isso, como levar o conhecimento e a conscientização mesmo, né, Ailton? Porque tem muita gente que confunde ainda a despesa condominial com despesa de consumo, que pensa que o condomínio tem uma margem de lucro, embora, apesar da estrutura e a complexidade envolvendo a gestão condominial, não é uma empresa que tem lucro. Então, é rateio mesmo, é ali tudo enxutinho. Teve outros casos também que a gente acompanhou de síndico suspendendo o fundo de reserva. Claro que tem que submeter a uma assembleia, tem que, né, não pode simplesmente, não, do nada vou lá para reduzir. Mas são alternativas para realmente, nessa época que não vai ter fundo, não vai ter obras, não vai provavelmente ter nada, né? Se o condomínio já tem uma reserva de caixa, são alternativas que os síndicos estão buscando mesmo, né, para tentar reduzir esse rateio da cota condominial. Mas vamos passar a palavra para o Ailton, só estava quebrando o galho aqui. É ele que vai... Tá ótimo. Carla, excelente o seu comentário, perfeito. Deixa eu colocar uma coisa aqui que é importante. O meu background profissional, eu venho da área de consultoria de turnaround. O que é isso? É recuperação de empresas em crise. Eu já faço há muitos anos recuperação de negócios que estavam em contexto ou em características, né, já de falência, né, já estavam em perfil de falência. Então, é muito parecido o meu trabalho, eu sempre trabalhei com o que está acontecendo hoje. Então, quando você está nesse tipo de situação, as medidas elas precisam ser rápidas, ser importantes, mas você não pode perder o rumo, você tem que saber onde você quer chegar. Então, o que ocorre? Hoje, o papel do síndico como gestor é muito importante. Então, ele tem que olhar para os indicadores, ele tem que acompanhar os números, ele tem que conhecer os seus números. Então, quando você pensa em soluções nesse momento, como soluções financeiras, porque esse é um problema real e grave, não estamos discutindo mais se, vou pagar esse ou aquele profissional, pode custar caro para o condomínio. Não, hoje você precisa que seja entregue. Então, hoje nós não estamos discutindo o que a gente economiza para o condomínio, é como a gente investe bem para que a gente possa viver bem momentos como esse. Em condomínios que já fizeram esse tipo de investimento, já contrataram empresas especializadas, como eu disse na pergunta anterior, já estão passando momentos mais tranquilos, eles já estão organizados para isso. Mas, mesmo assim, o síndico ele tem que colaborar com algumas decisões que muitas vezes não são populares. Né? Então, elas são importantes e aí a gente tem medidas, por exemplo, que há uma grita geral. O síndico não pode mexer no fundo de reserva. Bem, veja bem, existem convenções que têm limitação de fundo de reserva. Se ele fizer simplesmente a lição de casa de consultar a sua própria convenção, ele vai perceber que já está nesse ponto de fazer uma suspensão. Então, ele pode fazer isso tranquilamente. Então, ele tem respaldo da convenção para tomar essa medida. Outros não têm. Então, ele vai ter que realmente submeter isso a uma assembleia para não tomar uma decisão unilateral e sofrer um problema depois. Então, o que o síndico precisa fazer é o seguinte, saber o que ele está fazendo. Ou ele estuda, se prepara e se profissionaliza,
ou ele se cerca de profissionais para poder assisti-lo e ajudá-lo naquilo que ele é deficiente. O que a gente percebe é que estruturas bem assessoradas, elas estão vencendo situações difíceis. Quem não tem orientação está tomando medidas equivocadas e isso tem surtido efeito perigoso, né? E até imediatamente prejudicial, como o caso que eu citei logo no início da nossa conversa. A cobrança acaba sendo fundamental, né? Ailton, fala um pouquinho das alternativas que o síndico pode buscar para auxiliar nessa questão da inadimplência, da cobrança, enfim, para manter o fluxo de caixa do condomínio em funcionamento. Eu recomendo que ele tenha uma visão de colocar especialistas nessa frente de batalha, né? Contratar empresas especializadas para poder fazer a cobrança. Então, tem condomínios que já tomaram essa atitude já há muitos anos, ou tem escritórios de advocacia que cuidam da cobrança e são eficientes, ou tem empresas garantidoras que, além de fazer a cobrança, faz a garantia da receita, a antecipação da receita faltante, de maneira que ele recebe numa única data a receita integral do condomínio e, por conta disso, ele paga um honorário por esse serviço que ele recebe. É o momento de pensar nessas alternativas e conversar com esses entes que estão no mercado, né? Então, um exemplo, por exemplo, das empresas garantidoras, os condomínios que têm garantidoras, eles estão numa situação bastante favorável. Isso não significa que o síndico não tem que tomar medidas para se preparar para que essa inadimplência não saia não perca, por exemplo, vamos dizer assim, se extrapole de tal maneira que complique toda a operação, né? Então, essa é uma operação cuidadosa. Mas ele tem que pensar nisso, né? Esse é o momento de pensar. Existem medidas que foram tomadas anteriormente, né, para poder operar a cobrança, e algumas delas são até mesmo controversas, né? Um exemplo é o corte de água, né? A gente citou um aí que é a questão do protesto, né? Então você vai lá e protesta para que você provoque o devedor a fazer o pagamento. Outros, que é uma medida controversa, que tem aqueles que são a favor e aqueles que são contra, como o corte de água, por exemplo, que conversando com o escritório de advocacia que opera esse tipo de ação e opera com uma certa excelência, me colocaram, por exemplo, quando eu questionei essa situação, é o seguinte: é uma decisão de números, porque você vai recuperar um numerário e você pode correr o risco de ter uma reclamação judicial e vir, por exemplo, a sucumbir aí em danos morais, algo nesse sentido. Então, você vai fazer um jogo de números. Só que, ainda que a gente tenha um debate entre aquele que é a favor e aquele que é contra, existe um lapso temporal para que a operação aconteça. Então, eu tenho que, em média, aguardar que o devedor ele fique inadimplente por 60 dias, tem que haver uma notificação do corte que dura, em média, 15 dias, então significa que eu vou receber aquela receita faltante daqui a 75 dias. Nesse tempo de pandemia, não dá para operar dessa maneira. Então, ainda que essa situação ou essa medida ela tenha sido de alguma maneira eficiente, nessa situação de pandemia, quem vai cortar a água do vizinho? Se é um item essencial para que mantenha a salubridade dentro do condomínio. Então, o síndico não vai se colocar em risco, o operador de cobrança não vai fazer isso, ainda que ele tenha a favor nessa situação. Então, ele vai ter esse problema. Aí o que ocorre? A pergunta é: quanto tempo eu preciso ter a minha receita? Então, eu gosto da operação da garantidora, porque ela coloca você numa situação de receber a receita numa data esperada, líquida e certa. Então, você faz uma programação e aquela programação ela vai ser provisionada naquele tempo. Então, essa é uma operação interessante para se considerar. Os que estão tomando medidas outras, como tem a questão do corte de água, tem que se atentar para o momento agora. Então, ainda que você se encoraje a fazer isso nesse momento, não é aconselhável, porque você pode colocar as pessoas em risco. Da mesma coisa, vem aí a questão do protesto. Existe uma deficiência nesse momento dessa medida, porque ela vai ser acompanhada por outros protestos também. Então, a pessoa ela não está pagando o condomínio, mas ela também não está pagando a prestação do carro, não está pagando a escola dos filhos, não está pagando uma série de outras coisas. Então, onde entra aqui a eficiência de cobrança? É, além do esforço de cobrar, o esforço em conscientizar de que esse é um compromisso
prioritário da família. É o seu lar, então ele precisa que a estrutura esteja funcionando muito bem, funcione para o todo, a comunidade ela esteja assistida com condomínio limpo, bem estruturado, atendido nas suas emergências, o elevador funcionando, tudo em ordem. Mas além do apelo coletivo, tem muitas pessoas que não atendem esse apelo, então elas pensam só nelas, tem o apelo individual. Qual é? Que o compromisso de pagamento da cota condominial é uma obrigação. Então, ele não pode selecionar a não pagar o condomínio sem estar ciente de uma penalidade muito séria. Ou seja, a taxa condominial é uma obrigação próprio terreno, não é da pessoa, do seu CPF, mas é da unidade, é próprio daquela coisa, e aí o próprio apartamento ou a casa dentro do condomínio pode ser dado em pagamento por uma dívida condominial. E aí é um perigo para o devedor quanto mais, que já está carregando inadimplência e pode entrar agora num período maior. E aí ele tem problema, por exemplo, de ser reclamado isso numa ação de cobrança e aí a própria unidade, ela ser, como diz, ter que ser apresentada para poder fazer liquidação desse débito. Então, entra aí o elemento conscientização também, bastante importante. Então, para quem está operando, o operador de cobrança, ele vai ter que ter uma conversa a mais. E aí, independente do que seja, uma empresa garantidora, uma administradora, um escritório de advocacia, quem vai estar na ponta falando com o condômino não é o advogado, não é o administrador. É um outro agente, um operador lá, que você tem lá dentro da sua estrutura logística, que vai falar com essas pessoas. Então, essa pessoa tem que estar sendo treinada agora, está sendo orientada para ela andar uma milha a mais. Então, ela vai ter que conversar com as pessoas, não apenas, olha, o senhor está com a taxa em atraso, posso enviar o novo boleto? Você vai mandar 10 boletos, ele não vai pagar. Você vai ter que conscientizá-lo. Aí é mais fácil colocar uma cobrança automatizada. Isso. Por isso que a cobrança... não perder nem tempo. Por isso que a cobrança automatizada não funciona agora. Uhum. Né? Então, ela não vai funcionar. A cobrança agora, nesse contexto, se tornou mais humanizada ainda, porque eu tenho que ouvir a dor do outro. Então, eu vou ligar para a pessoa, dar ciência para ela que a cota está em aberta, eu vou ouvir a história, ouvir o seu drama, eu vou devolver para ela que eu preciso estar fazendo esse movimento de cobrar e de lembrá-lo, porque existe um risco, além do incômodo de cobrá-lo nesse momento, é de colocar em risco o próprio patrimônio. Então, o que é importante essa conscientização? Para que possa subir na escala de prioridade a cota condominial. Porque para muitas pessoas que não entendem o que é viver em condomínio, isso aí está lá no número 25. Eu preciso que esteja na prioridade número 5, 2, 3. Por quê? 2, quase que um. Quase que um. Porque as rendas estão sendo achatadas. Se elas estão sendo achatadas, então eu vou pagar parte dos compromissos que eu tenho. E quais são os condomínios que eu vou nomear como prioritários? Cota condominial tem que entrar. Eu tenho para mim que a cota condominial, ela é top 2, top 3. Então, eu não vivo sem comer, mas eu também não vivo sem um lar. Sem morar. E aí, está englobado dentro da cota condominial de muitas pessoas a taxa de água que ele está pagando, tem uma série de outros compromissos ali que estão funcionando. Então, eu tenho que ter a prioridade de pagamento alimentação, condomínio e contas de consumo. Água, luz e gás. Isso aqui é o mínimo irredutível. Então, nós estamos falando de um tempo em que nós temos que entender o que é o mínimo irredutível. O que eu não posso reduzir? Eu não posso reduzir a alimentação, eu não posso reduzir o condomínio, e eu não posso reduzir as contas de consumo. Aqui em casa, por exemplo, a gente percebeu o quanto é vital ter o Netflix. Então, então até isso, você fala, hoje, você fala... As prioridades mudam, né? Mudam, você fala, poxa, eu preciso ter internet, porque se eu não tiver trocar internet... de carro já não é mais prioridade. Não é. Carla, eu tô com 2 carros na garagem, juntando poeira. Né? Então, aí eu fico olhando, esse dia eu estava me perguntando sobre isso, mas eu preciso mesmo de 2 carros? Sabe, era uma pergunta que a gente estava fazendo. E aí as pessoas começam a entender que, por exemplo, existem coisas que são importantes para a segurança do seu lar. Então, eu manter a minha casa em ordem, os serviços domésticos em ordem. Então, a gente coloca aí a cota condominial, top 2, top 3. E aqui nós estamos falando aqui de elementos psicológicos, filosóficos em relação a esse tema. Eu tenho ouvido muito, estou acompanhando colegas, muitas lives, e estou ouvindo muito profissional falando, mas eu estou ouvindo a frieza dos posicionamentos.
Então, não adianta eu dizer assim, ó, tá escrito, tá no Código Civil, tá na lei, toma aqui. A pessoa vai querer ouvir uma história a mais. Tá? Posso pegar um gancho? Existe pode uma sim, coisa na PNL, Programação Neurolinguística, que se chama rapport, né? Talvez agora seja o momento de quem está ali na linha de frente dessa cobrança. O que é o rapport, né? Você vai estabelecer uma ligação de empatia para a comunicação fluir com menos resistência. Então, você vai gerar confiança, harmonia, você vai gerar cooperação e, quiçá, os resultados acabam sendo mais favoráveis para todo mundo, porque aí quem está ali efetuando a cobrança deixa de ser um opositor daquela pessoa que está inadimplente e está se colocando ali lado a lado para vamos atrás de uma solução. Perfeito. Olha, é importante pagar a cota condominial. Gostei demais você chamar para conversa aqui a técnica do rapport. As pessoas precisam criar empatia. Então, nós vamos criar canais eficientes de comunicação. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que estou inserido no meio. Para mim, a cobrança garantida é um sistema muito inteligente e eficiente que ajuda o condomínio. Então, a garantidora garante a receita. O síndico tem o dinheiro na conta e paga suas contas. A garantidora continua operando o problema que estava na mão dele. Pega para ela e continua operando. O que ela faz agora? Ela opera agora a recuperação daquele recurso que ela antecipou. Ela está vivendo esse drama. Então, o que vai ter que ser entendido aqui agora? Como que eu vou lidar com esse devedor? Porque, por exemplo, o devedor, quanto mais, a pessoa que está acostumada a receber uma cobrança, elas são mais receptivas. Então, se você ligar para um devedor que está devendo 10 taxas condominiais, 6, você conversa com ele, é uma doçura. Ele conversa com você, sabe o teu nome. Ô, Carla, que bom que você ligou. Carla, tá difícil. Mas, Carla, nossa, Carla, manda o boleto aí, Carla, que eu vou pagar. Nossa, mas a minha mãe... Essas pessoas, elas são abertas. Só que aí o que acontece? Isso é um mecanismo de defesa que ela tem. Então, ela não pode explodir toda hora, porque não é só a cobradora do condomínio que está ligando. Está ligando todo mundo que ela teve algum compromisso financeiro. Está anestesiada. Então, às vezes, você vai perceber, o cobrador, isso aqui é legal falar para os nossos operadores, para quem opera a cobrança, né, colegas que estão em escritórios de advocacia, gente que opera diretamente com o público, é que o atendimento que, vamos dizer assim, que é mais favorável a uma conversa, muito mais receptivo, a chance de você receber é menor. Curioso isso, né? Nossa, a pessoa foi muito gente boa. Mas aí o que acontece? Quando você liga para uma pessoa, ela explode com você no telefone, se você perceber, quando puxa o relatório, é devedor de primeira vez. Ele não está acostumado a receber cobrança e ele se indigna. E ele grita, ele levanta a voz. Faz 3 dias que eu não paguei condomínio, você já está me ligando? Aliás, eu tenho dó de quem está nessa linha de frente, né? Porque imagina que tem de gente explodindo, os nervos estão à flor da pele. Sim, você não está entendendo que tem uma pandemia. Sabe, essas pessoas, elas vão ficar todas raivosas, só que ela vai pagar. Então, aqui é a hora do operador se preparar para esse tipo de ação. Eu me lembro de estar dando um treinamento para um grupo aqui em São Paulo e eu acompanhei o atendimento, né? Então, estava ouvindo o atendimento e a pessoa apavorada, às vezes chorava. E aí eu falei assim, cada vez que você opera a cobrança, você ganha alguma coisa por isso? Ganho sim, não, eu tenho o meu rendimento, eu tenho uma comissão por êxito, por resultado. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, quem vai te dar dinheiro é quem te xinga mais. Aí pronto. Trabalhar com inteligência emocional, né? Exato. Olha, o brigão é aquele que você vai emitir o boleto, ele vai pagar o boleto. Agora, aquela senhora, aquele senhor que pergunta o seu nome, já sabe o teu nome, pode ficar tranquilo que ele tem um mecanismo de defesa. Aquela pessoa que você tem até medo de perguntar, tá tudo bem? Não, sabe por quê? Então, isso é muito legal para você se preparar, porque você tem que alinhar agora o rapport a essa realidade. Então, claro. O que vai acontecer? Porque eu sei que... Não, eu sei, tá sério mesmo, nossa, eu concordo com o senhor, perfeito, eu levanto a minha voz aqui também, mas olha, eu tô aqui para ajudar o senhor, na verdade não tô te cobrando, eu tô te dando uma dica, que nós temos uma oportunidade que se o senhor fizer o pagamento até tal dia, vai estar em determinada condição que te favorece, a empresa já entendeu, posso te ajudar, porque daí nós vamos emitir o boleto, o senhor já faz o pagamento, olha, desculpa atrapalhar o senhor e tudo mais, não, mas é assim mesmo, olha, eu nem quero ligar mais pro senhor, se precisar, vou ter que ligar. Mas, olha, se o senhor fizer isso aqui agora, tem essa vantagem. Aí ele vai dizer, não, porque eu tenho que pagar o carro, não sei o quê. Geralmente essa pessoa, novo devedor, ele não tem essa consciência
da obrigação da cota condominial. Tem muita gente que confunde, por exemplo, a situação né, dessas obrigações. Isso, porque às vezes a pessoa tem um único imóvel e ela acha que ela está protegida pela lei do bem de família. Então, não vão tirar o meu único bem de família. Desculpa, se você não pagar os impostos municipais e não pagar a cota condominial, não tem o que te protege. Então, esse esclarecimento, porque ele vai ser indignado com todo mundo que cobrá-lo. Só que você tem que se alinhar nisso. Então, você apanha, você levanta a voz, você alinha o discurso com ele, porque se você, aí lógico, você levantou a questão do rapport, você sabe muito bem disso, que se você baixa, ele te bate. Claro. Se você levanta demais, ele explode. Vai competir. Então, nós vamos na mesma linha, né? Aquela coisa de quando vou conversar com uma criança, eu vou me ajoelhar, vou ficar ali no mesmo nível de olhar dela, a gente vai se entender. Então, isso, mais do que nunca, Carla, é importantíssimo nesse tempo. E eu acho que a gente vai fazer agora escola, né, nesse tempo, do modo como a gente vai operar a cobrança, né? Então, eu estou vendo aí com alguns comentários, né, que tem determinados lugares no Brasil que as pessoas não se importam, gente que duvida de penhora. Duvidam até da penhora, a doutora Elizabeth lá do Rio. Mas sabe por que as pessoas duvidam? Por conta do sistema ser moroso. Então, enquanto não acontece, as pessoas não se movimentam. Eu participei de uma situação bastante curiosa recentemente. Uma empresa que também o nosso escritório presta consultoria. Nós estávamos falando de estratégia de preparação de cobrança para esse tempo, e eles estavam vivendo uma situação bastante curiosa, inusitada, que precisava renovar uma procuração por troca de síndico, e a síndica se recusava a emitir a procuração, porque precisava fazer a cobrança, e a pessoa há muito tempo devendo poderia perder o seu imóvel. E eles não estavam conseguindo. Aí eu intervi, eu fiz a ligação para a síndica. Aí eu conversei com a síndica, aí ela me colocou a seguinte situação: eu não quero me envolver nisso. Eu nem quero ir ser síndica. Eu levantei a mão lá, eu não quero participar disso. Porque se eu der essa procuração e essa pessoa perder o imóvel, a culpa é minha. Olha que curioso, né? Aí eu chamei ela e falei assim, bom, deixa eu dar algumas orientações para você, quero te recomendar como amigo. Primeira coisa, na próxima eleição não se candidate a síndica. Né? É muito sério o que você está fazendo, então não tenta ser a salvadora da pátria. Né? Então dê lugar para uma outra pessoa. Enquanto você tiver síndica, existem responsabilidades que você precisa cumprir. Você é responsável. Então, existe um contrato assinado, você tem que emitir a procuração, você não vai ter que falar com ninguém, não vai ter nenhum tipo de acariação, não vai ter nenhum tipo de participação, envolvimento que pode trazer qualquer constrangimento, mas a empresa, para poder exercer os poderes que você delega no contrato, tem que ter a procuração acompanhando. Pode acontecer alguma coisa? Pode. Tá? Mas saiba que isso não é responsabilidade sua. Isso é responsabilidade da pessoa desde que ela comprou uma unidade no condomínio. Então você pode ficar tranquila. Depois da conversa, e aí foram uns 30 minutos de conversa, pode pedir para a pessoa passar aqui, o motoboy, ou quem seja, trazer a procuração, eu vou assinar a procuração. Curioso, ela assinou a procuração e encaminhou. Sabe o que ela fez? Ela foi falar para a pessoa. Provavelmente ela avisou a pessoa que emitiu a procuração e falou, você toma cuidado. Aí, uma semana depois, no escritório, a gente, em reunião, a moça falou para mim uma coisa muito curiosa. Falou assim, Ailton, sabe o que aconteceu com aquela unidade da procuração? Já entraram em contato e vão quitar de uma única vez todo o débito da unidade. Ou seja, a família se preparou e pagou. Então, o que a gente fez? Nós vencemos toda a morosidade do processo, chegou diante deles a realidade, né, vamos dizer assim, o quão grave estava aquela situação, as pessoas simplesmente pôr a mão no bolso e pagaram. Aí a gente estava rindo e falando assim, é muito curioso, né, como que a gente conseguiu vencer esse momento. Mas se a gente parar para pensar, o que nós tivemos? Nós tivemos uma estratégia interna de como abordar isso, nós tínhamos um método correto de como fazer. Veja bem, a pessoa não estava preparada para ser síndica, então eu não tenho nenhum problema de dizer para ela o seguinte, não se candidate novamente. Eu não tenho nenhum problema de dizer para o síndico, vai lá e renuncia, isso aqui não é para você. Mas para eu chegar a esse ponto, eu tenho que ter rapport. Eu tenho que entender que eu estou num ambiente que me é favorável para tal orientação. Quando a pessoa toma uma atitude, o que ela faz? Ela, querendo lavar as mãos, né? Ela traz um alerta para a pessoa e ela ajudou a empresa de cobrança. Falou, olha, eu dei a procuração, agora se acontecer alguma coisa, não tem mais nada a ver comigo. E me explicaram lá que eu não tenho nada a ver com isso. Então, essa volta a mais, essa milha a mais que a gente vai ter que andar, eu acho que isso é uma escola. A gente vai sair melhor em alguns setores, né, dessa situação, porque a gente vai aprender a trabalhar em situação de pressão. E essa pressão, cara, eu acredito que até que a gente tenha uma vacina, né, para anular realmente
a Covid-19, eu acho que a gente vai ter que se adequar a esse novo momento e trabalhar nesse formato, né? Isso é profissionalismo. É trabalhar muita resiliência, né? Realmente o cenário atual vai peneirar muita coisa, os bons profissionais, os bons prestadores de serviço vão permanecer e por aí vai, né? Porque realmente não tem nada parecido. E aquilo que nós havíamos conversado, né, anteriormente, Ailton, que não tivemos algo parecido até para tomar decisões agora, né? Para ter parâmetros ou qualquer coisa. Exatamente. Para tomar decisões no sentido de agora, né? Ou, a gente já viveu, ou... Não teve. É que, na realidade, Carla, a gente não tem isso há 100 anos no âmbito comunitário. Mas, como eu disse para você, quem trabalhou com recuperação de empresas em status de falência já fazia isso no âmbito menor. Então, estava no 1 a 1. Então, você, por exemplo, hoje, não tem acesso a crédito, não estou conseguindo vender, não consigo operar, não tenho psicológico para lidar com a situação. Já haviam pessoas que estavam treinadas nisso. Então, passar, por exemplo, alguns dias sem abrir o seu negócio para pessoas que já passaram por status de falência, elas já entendem como isso funciona. Sabe? Ele já sabe como se movimentar, já liga para o gerente do banco, fechei a minha loja, o que você vai poder fazer aqui? Suspende isso, suspende aquilo, já fala com o fornecedor, ele se agiliza, já chega em casa e diz, gente, aqui, ninguém vai pedir iFood, nada, que agora nós vamos comer arroz com feijão aqui em casa, vai mudar tudo, é macarronada todo dia. Ele se adequa com muita rapidez. Quem não está acostumado com a crise, ele demora. Então ele tem um delay para ele se mover. Então, como sociedade, a gente demorou para fazer esse movimento. Tanto que é curioso que a gente viu isso acontecer na Oceania, né, no Oriente Médio, nós vimos isso acontecer na China e a gente ficou olhando de longe e não se moveu. Chegou na Europa, a coisa foi acontecendo e criou-se uma comoção em relação à Itália. Hoje nós somos mais do que a Itália. Estamos chegando a 2 Itálias. Entendeu? Então, as pessoas demoraram para se mover. O exemplo que você citou, né, do Wellington, um síndico lá de Guarulhos, ele se antecipou. E aí ele teve condições favoráveis de renegociar todo o seu contrato, porque ele renegociou antes de todo mundo. Hoje todo mundo quer renegociar. Ele entrou antes. Ou seja, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, a antecipação em situações graves como essa são muito importantes para definir se você vai ser bem sucedido ou não. Então, a gente há 100 anos não vive isso, como coletividade, como grupo, mas dramas e dificuldades muita gente já passou, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito financeiro, das oportunidades, portas fechadas para crédito. O que acontece é que agora a gente tem que aprender no coletivo, todo mundo junto. Então, a demanda, ela aumentou. E aí, uma coisa que é muito, muito importante, que eu quero acrescentar, é que agora nós vamos ter que ter estratégia para poder cobrar. Porque até o nosso foco de cobrança tem que ser, eu tenho a minha orientação para que seja no novo devedor. Então, às vezes, o contumaz, ele já está chegando numa situação que ele não tem mais de onde ele tirar recurso. Então, a cobrança que opera ali no operacional, no extrajudicial, é com o novo devedor. Foca nele, você vai conseguir recompor caixa, o condomínio vai conseguir receber com mais rapidez. Já o contumaz, realmente vão ter que ser uma ação um pouco mais contundente para que ele possa se mover e encontrar alternativas para poder fazer o seu pagamento, né? Para que ele possa se renovar. O que não pode é a gente começar a carregar aquela pressão das dívidas anteriores para dentro da vida condominial agora, nos próximos meses, senão vai colapsar. Aí vai entrar em colapso, seja o condomínio, o prestador de serviço, quer dizer, sobra para todo mundo. Então, não até tem a estratégia, estrutura, né, para isso, sim. Até a estratégia de onde vai cobrar, por exemplo, eu estava conversando com uma empresa de cobrança e eles têm um sistema que eles operam e eu criei para eles uma plataforma de visualização em uma única tela de aonde que nós vamos operar a cobrança que vai ser mais eficiente. O que aconteceu? Nós percebemos que chegou no final do período e a gente tinha um montante que não tinha conseguido recuperar ainda, porque todo o esforço estava diluído nas unidades de cobrança. O que a gente fez? Estudou aquela situação, percebeu que havia um número pequeno de devedores que correspondia a 40% da receita represada. Fizemos uma ação de uma semana. Nós já recuperamos quase 50% disso. No primeiro momento da ação, quando ela terminou, já tinha sido recuperado cerca de 35%.
Depois, os boletos que estavam comprometidos estavam tendo as suas conversões. Então, vamos lá. Se a gente for bem sucedido agora, entender que estávamos fechando o período e fizemos uma cobrança antes de ser emitido o próximo boleto, o que a gente fez? A gente reduziu de 35% a 50% a receita represada e já preparou psicologicamente aquele novo devedor para já pagar o boleto mês que vem. Porque se ele não pagou abril, não paga maio, não paga junho, espera a coisa normalizar. Não vai normalizar. Aliás, nós vamos entrar no novo normal, né, Carla? É um outro tema aí que a gente vai ter que se preparar. Exatamente. Ou seja, é uma cobrança um pouco mais focada, mas com muita estratégia, né, Ailton? Eu acredito nisso. Agora é o momento de ter o pensamento estratégico. Ele tem que estar na mesa. Estou 90 dias aqui trabalhando. Estou trabalhando mais em casa agora que eu trabalhava antes. Eu tenho essa sensação de terminar o dia mais cansado. Exatamente. Né? Eu acho que muita gente... E quem tem filho em idade escolar, pior ainda. Porque está sendo uma rotina que está judiando mesmo, sabe? Eu hoje opero das 8 da manhã às 20 horas, dentro de casa. Então, é muito curioso, porque às vezes eu chego na cozinha, minha esposa diz assim, nossa, chegou agora. Tipo, tô dentro de casa, mas totalmente desligado, porque eu estou aqui no meu escritório e aqui eu consigo me ligar nisso. Por isso, por exemplo, eu opero com empresas em 5 estados, então já estava acostumado ao ambiente de home office. Só que eu operava muito com viagens, então trocar esse ambiente oxigenava, eu acho que me deixava mais descansado, mesmo estando em hotel, viajando e tudo mais. Agora, a pressão eu sinto desse momento e vejo que agora o âmbito está muito mais no pensar bem antes de agir do que simplesmente tomar a atitude sem um norte, né? Sem uma estratégia bem desenhada. Eu acho que esse é um dever de casa que todos nós vamos ter que fazer. Tá? Com certeza. Então, as medidas que a gente tomava em fevereiro não estão sendo eficientes nesse período. Então, tá havendo mudanças de paradigmas importantes. Né? Então, a gente percebe que alguns setores estão se tornando cada vez mais relevantes. A gente sai depois desse período realmente com uma nova história para viver, um novo momento. Com certeza. Ailton, você acredita que essas estratégias de negociação elas vão ter que ser adaptadas ao longo dos meses? Sim, principalmente... o comportamento, né? Principalmente esses temas ligados à relação com pessoas, né? Então, muito da cobrança que se fazia era algo mecânico. Então, hoje não vão estar para operar assim. Então, nós vamos ter que realmente ter mais empatia, vai ser uma cobrança humanizada, essa cobrança vai levar mais tempo, então significa que para quem cobra custa mais caro. Uhum. Então, tudo isso vai ter que ser pensado, porque eu vou ter que ter, para ser eficiente... Desculpa te interromper, sabe o que aconteceu? Falta 1 minuto e 45 para terminar a nossa live. E tem bastante gente perguntando, olha, se você quiser terminar essa e chamar outra, eu tô tranquilo aqui para continuar. Bom, se o pessoal tiver aí por aí, vamos ver o que dá. Eu vou encerrar então essa aqui e já começo outra, pessoal. Aguentem aí para não cortar o assunto dele. Já volto. Parte 2 da nossa live. Vamos para a parte 2. Você está me ouvindo bem, não? Uhum. Deixa eu me arrumar aqui. Agora... Alô? Tá me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui no meu suporte. Que agora a gente... Opa! Voltamos. Onde paramos? Você estava comentando com o pessoal aí? Nós estávamos falando dessas estratégias, né? Uhum. De negociação e o que se elas tendem a mudar. Eu tenho uma palestra, né? Até estou com o tema aberto aqui, os 7 elementos que influenciam no resultado da negociação. Porque o que ocorre? É muito importante a gente ter algo além do script. Né? Então, muitas empresas, elas trabalham com script e as pessoas são meio que robotizadas a repetir um discurso de cobrança. Tá? Então, o que nós vamos ter que fazer em relação à cobrança? A gente pode melhorar isso entendendo os elementos que influenciam o resultado. E aí, independente se a gente esteja numa situação de crise extrema como a gente está vivendo, ou numa situação de céu de brigadeiro, todas elas vão ser aplicáveis e úteis em qualquer tempo.
né? Então, uma delas, que é a primeira que eu abordo, é a questão técnica. Então, as pessoas têm que saber do que elas estão falando. Então, quando você sabe do que você está falando, você tem conhecimento, você traz segurança. Então, eu vou pegar o exemplo da conversa que eu tive com aquela síndica que não queria emitir a procuração. Eu dei para ela segurança nas informações que eu tinha do que significava ser um síndico. Então, à medida que ela encontra segurança nessa informação, ela me abre espaço para que eu possa negociar bem. Então, tem muita gente que confunde técnica com saber repetir um discurso. Ou seja, você robotizar uma pessoa. Não sei se você já viveu experiência de entrar numa loja ou ser abordado na rua e comprar um curso, por exemplo, e as pessoas têm aquele discurso robotizado. Aquela questão, né, do diálogo gerundiando, né? Porque isso é muito irritante demais, ninguém aguenta. E aí o que acontece? Quando você pega esse tipo de coisa, ela pode funcionar na massa? Pode. Então você joga a peneira e pega alguma coisa. Mas a técnica é muito importante. Então as pessoas precisam aprender do que elas estão falando. Então, se você trabalha com cobrança condominial, tem que dedicar um tempinho para aprender um pouco sobre condomínio. Quero aproveitar e fazer uma propaganda aqui, já que aproveitar que eu estou no Vivo Condomínio. Eu acho que esse livro vai estar invertido aí, mas esse é o Condomínio em Foco, né, do Dr. Luiz Fernando de Queiroz. É leitura obrigatória para o síndico, né, um material fantástico da editora Bonjuris, e fala de cases. E aí ele ensina contando experiências. Eu tenho para mim, Carla, que todo advogado condominial deveria ler esse livro. Sabe? É muito prático, entender, né? Muito prático. O síndico, quando ele lê, ele também vai ganhar demais com isso. E aí todo operador dentro do mercado condominial deveria ter esse conhecimento. Porque o que ocorre? Quando você tem esse conhecimento, a técnica, né? E aí, por exemplo, o advogado teve que ir para a universidade, foi para a faculdade, ficou anos lá aprendendo a teoria da coisa. Então esse é um primeiro passo. Então, ter a técnica, e essa técnica está sendo revisitada de tempos em tempos, com processos de reciclagem, de melhoramentos, é muito importante. Então, esse é um elemento que é um diferencial do resultado da negociação. Então, bons negociadores são pessoas que são tecnicamente preparadas. Sim. Chegou uma pergunta por exemplo, escrita por quem é Condomínio em Foco, Luiz Fernando de Queiroz, editora Bonjuris, tá bom? E pensar que ele escreveu esses artigos na máquina de escrever, né? Mas teve muita vivência prática dele. Impressionante. Eu acompanhei e ajudava nas revisões e tudo mais, era na máquina de escrever. E teve muita vivência dele mesmo, teve muita história dele ali. Não, é um livro delicioso. Eu diria o seguinte, você lê um capítulo por dia, é uma leitura deliciosa, porque você vai refletir naquilo, sabe? Aqui em casa eu tenho a minha filha mais velha está fazendo direito, né? Está no primeiro ano, e eu dei esse livro para ela, né? Falei para ela, olha, lê, escreve, rabisca, aprende com essas histórias. Então aqui a gente tem dois. Eu tenho o meu, tá todo marcado, né? Aqui até que tá colorido aí, né? E viu o livro de cabeceira. Né? Então, é muito interessante isso. Então, você tem que continuamente estar aprendendo. Então, técnica é importante. E isso é um diferencial no resultado. O segundo elemento que a gente percebe dentro da negociação, que vai influenciar o resultado, é o ambiente. E ambiente é algo que você pode construir. Então, se a gente perceber, por exemplo, negócios bem-sucedidos, eles são, muitas vezes, realizados em ambientes relaxantes. As pessoas estão no restaurante conversando. Tá? Elas estão relaxadas. Então você consegue, por exemplo, se alimentar, tomar uma bebida, rir um pouco, trabalhar todo aquele ambiente para depois fazer a sua oferta, ou trazer a discussão do assunto que precisa ser tratado. Então, você precisa construir um ambiente favorável. E muitas vezes esse ambiente você constrói trazendo a outra parte que é resistente para o teu ambiente, para a sua zona que te deixa mais confortável. Por isso, se você tiver uma demanda com alguém para resolver, você não levanta bravo aqui da sua cadeira e vai lá na casa da pessoa. Marca com ela para vir à sua casa, prepara um bolo de fubá, um cafezinho, passa, comem primeiro, depois vocês conversam. Você cria um ambiente favorável para inibir, né, as reações que você não quer. Então, a construção de ambiente é importante. Você citou a técnica do rapport, ela constrói ambiente.
Sim. né? Então você precisa construir um ambiente favorável para apresentar a sua oferta. Então, muitas vezes, eu não vou simplesmente ter o discurso de venda, eu vou conversar primeiro com as pessoas. E se eu ligar para elas e perguntar para elas, aí, como vai, tudo bem? E a pessoa disser, olha, não está nada bem, eu tenho passado por esse drama, você vai ter que aprender a ouvir. Então, o ambiente a gente constrói com comportamento, né? Tanto que você, por exemplo, você pode estar em casa, passar um dia maravilhoso e tal, né? Ou, por exemplo, minha esposa está em casa com minhas filhas, eu chego da rua, do trabalho, todo estressado, irado, entro em casa chutando o cachorro, batendo porta, reclamando, eu transformo o ambiente. Então, a construção do ambiente, ela é outro fator que é determinante para o bom resultado na negociação. Então, mesmo que eu esteja no telefone, do outro lado da linha, eu posso construir isso no meu tom de voz, eu posso construir isso da forma pausada que eu vou conversando, induzir essa conversa para um ambiente favorável, ser sensível e demonstrar empatia pela outra pessoa, né? Então, esse elemento do ambiente, ele faz toda a diferença, porque às vezes você tem um bom discurso, um bom produto para entregar, mas no ambiente a hora não era aquela e aí você perde, né? Então, não adianta pegar uma pessoa apressada, cheia de coisas para resolver e tentar vender ali. Tem outro elemento que eu acho importante também é a questão emocional. E aí isso vem depois do ambiente, porque as duas coisas corroboram uma com a outra. Você tem que entender qual é o momento que as pessoas estão vivendo. Esse é um momento emocional importante. As pessoas estão com medo, né? Então tem vários medos postos na mesa. Tem gente que ele conquistou, o status, né, o estágio que ele chegou na vida dele, esse é um temor. Tem gente que está com medo de se vai ter o que comer ou não, né? Tem pessoas que estão com medo de serem envergonhadas. As pessoas estão com medo de se contagiar e não poder trabalhar, gente com medo de morrer. Então, o medo da morte está muito presente hoje. Lógico que o ser humano, e o brasileiro em especial, se preocupa com essas coisas quando chega muito perto, né? Eu estou participando, por exemplo, de um grupo de síndicos, ouvindo discussões sobre abertura de academia, de espaços de convivência, salão de festa e tudo mais. Só que num outro grupo tem um síndico dizendo que está com medo porque houve 7 confirmações de contágio numa única manhã no condomínio. 7 pessoas confirmadas com Covid-19. E conversando com outra síndica, ela disse que já teve 6 mortes no condomínio. Estão falando de um condomínio de casas, não é um prédio de apartamento. E morreram 6 pessoas dentro do condomínio. Então, imagina a tensão que as pessoas estão vivendo. Então, a gente vai sair e transitar entre extremos, né? Então, o emocional é algo que precisa se aprender a trabalhar, né? Então, eu viajo dando essas palestras, né? Dando esses treinamentos, e esse é um tema que às vezes os negócios a gente deixa um pouco de lado. A gente tem que aprender que o emocional ele é muito importante e agora faz toda a diferença. Então, quem souber lidar bem com isso vai ter bons resultados no ambiente negocial. A quarta coisa, Carla, é olhar para o financeiro. Isso aqui já estava na minha palestra antes da crise financeira. O financeiro vai ser para sempre. Então, se não tem dinheiro para pagar, não tem remédio. Então, o que a gente vai ter que encontrar? Alternativas inteligentes que possam favorecer. Hoje, por exemplo, eu recomendo empresas de cobrança que, se você está difícil de você negociar um acordo, vamos trabalhar para receber a cota atual, a vigente. Então, no mínimo, eu vou preservar o meu caixa agora. Claro, né? você Então, faz muito mais com dinheiro hoje do que ficar esperando. Hoje ninguém mais tem tempo para fazer poupança. Perfeito. E é interessante você falar sobre isso, que o brasileiro não tem cultura de poupança. Né? Então, quantas pessoas, muitas vezes no nosso ciclo de relacionamento, se prepararam e tem reserva emergencial para ser usada nesse momento. Né? Então, as pessoas no Brasil, o que elas fazem? Elas juntam dinheiro para adquirir coisas. Elas não têm uma reserva para se preservar dentro de uma diversidade. Por exemplo, olha, eu tenho um carro, eu tenho uma reserva financeira para poder custear a manutenção do carro. Eu tenho uma casa em condomínio e eu tenho uma reserva financeira, se caso eu fique desempregado, eu posso pagar tantos meses o meu condomínio sem ter problema. Então, as pessoas não têm isso, elas fazem reserva para poder comprar coisas. Eu tenho um amigo de descendência alemã que ele tem um hábito que eu acho muito curioso.
E ele tem um hábito de ter uma reserva de socorro. Então ele tem uma parte do dinheiro dele que ele guarda numa poupança para quando alguém que ele conhece precisar de dinheiro, ele poder ajudar. Ele nunca empresta, ele dá. Então quando ele descobre que alguém está passando alguma adversidade, ele vai lá na reserva dele e diz aqui, ó, toma aqui, eu tenho esse valor aqui para te ajudar. Veja bem, é uma cultura que vem de um perfil de construção familiar, de experiência de ambiente de escassez. A família viveu em ambiente de guerra, fugiu da guerra. Então, as pessoas tinham essa cultura. Como a gente não lida muito no Brasil com cultura de guerra, a gente não tem nem mesmo cultura de morte, né? O jeito que o brasileiro lida com a morte é uma coisa muito curiosa, né? Outras nações pensam de maneira diferente em relação à morte. Tanto que nós temos a cultura da saúde, nós temos a cultura do fitness, da beleza, o verão e a gente está bem. Então, se preparar para a adversidade não é algo próprio da nossa cultura. Então, isso afeta no elemento financeiro. E a inteligência agora para mover essa estratégia, a empresa de cobrança, o advogado, o síndico vai ter que ter. Então, não adianta eu bater o pé e tentar receber do quanto mais agora tudo, que vai ser muito difícil. Então, receba alguma coisa para passar esse período, depois a gente volta a brigar de novo, né? Então, se atentar a esse elemento financeiro é importante. Então, não adianta eu tentar vender para alguém aquilo que ela não pode pagar, não pode comprar. Claro. E aí, isso vai nos levar a um outro item, que é a flexibilidade. Percebe que a flexibilidade eu vou apresentar como quinto item da negociação. Quem não tem técnica já começa a flexibilizar no início. Então eu preciso medir aonde que eu vou flexibilizar. Então eu não preciso chegar e colocar todas as minhas cartas na mesa, não posso oferecer todas as vantagens, né? Então, quando chega no momento que eu já detectei todos os elementos, né? Eu tenho técnica, tenho conhecimento, eu construí um ambiente, eu já entendo o emocional, a empatia está na mesa, eu já entendo a realidade financeira, agora eu flexibilizo. E aí, cobrar a taxa atual e segurar um pouco aquela carga de pressão que o quanto mais está trazendo, é uma estratégia interessante de flexibilizar. Olha, trava-língua aí. Então, negociar, se estender um parcelamento é outra estratégia. Então, as estratégias têm que ser postas na mesa. Flexibilização agora é importantíssimo. Não adianta você malhar com ferro frio e dizendo que a condomínio é assim, você é obrigado, mas você vai ter que entender cada situação. E outra, não é a grande massa, você vai trabalhar com um grupo pequeno de pessoas nesse momento da flexibilização. Como a gente começou no começo, a maioria das pessoas vai pagar na primeira cobrança, principalmente o novo devedor. Tá? Se você conseguir trabalhar bem, ele vai pedir o boleto. E aí vai ficar uma massa menor e essa vai precisar ser flexibilizado, estendido um pouco mais a questão negocial. Então, isso aqui é importante. Aí eu entro num outro elemento, que daí é uma lembrança que a gente nem precisava colocar na mesa, mas é importante lembrar, ética, né? Falta nesse país demais. Então, você tem que ter ética, você tem que praticar, ter as boas práticas contínuas na tua relação negocial. Aqui eu lembro, então, da live com a doutora Tássia, né, que falou sobre compliance. Tássia, que foi compliance. E isso precisa estar presente, né? Então, a ética, a transparência, isso é muito importante, porque traz segurança para as pessoas, né, nesse momento, né? Então, não é a estratégia malandra, esperta, que vai ter vez agora. Então, a ética precisa ser posta à mesa, isso vai ser muito bom. E aí eu fecho com a questão da expertise. Expertise é quando você já caminhou por todos esses itens e você tem experiência, você tem escola, você tem rodagem. Por isso que, muitas vezes, a expertise ela faz com que você... Não é que você crie atalhos, é que você já sabe quantos passos você precisa dar para vencer. Né? Então, a prática já ensinou bastante, né? Já ensinou bastante. Né? Tem uma história curiosa, né, que contam, e aí colocam isso em vários contextos. Eu me lembro uma que está no contexto naval, que o navio estava emperrado com um problema na casa de máquinas, no motor, e nada funcionava. E chamaram técnicos e não resolvia. Aí resolveram chamar uma pessoa, e a pessoa chegou, olhou, percebeu aquilo, pegou o martelo e bateu num ponto do motor, e aquilo funcionou. Eu falei assim, puxa, quanto custa isso? Eu falei assim, ó, quanto vai custar o seu serviço? Eu falei assim, ó, 100 mil. 100 mil? Mas 100 mil por uma martelada? Ele falou, não é 100 mil por uma martelada. É 100 mil por onde deveria ter sido dada a martelada. Então você está pagando por aquele que tem expertise, que ele sabe aonde bate e a coisa funciona. Então, você imagina que vamos dizer assim, o mundo ideal para nós é conduzir todos os nossos colaboradores para esse ambiente de expertise, né, de rodagem. Então,
Esses elementos sendo lembrados continuamente podem realmente melhorar a nossa performance nesse tempo. E você imagina quando a gente volta para o novo normal, significa que a gente começa a performar ainda mais e melhor no ambiente negocial. São aqueles 20% que vão dar os 80% de resultado, né? Perfeito, perfeito. E aí, você ler e entender onde estão esses 20% faz toda a diferença. Como eu citei um exemplo, né, numa das reuniões de consultoria, quando a gente olha para o cenário da empresa e fala, olha, foi bem curioso, né, que nós tínhamos um número de clientes grandes, né, mais de 130 clientes, e aí eu enumerei para eles apenas 12 para poder trabalhar. Ou seja, em 12 eu tinha 40% dos meus resultados ali. Então eu podia simplesmente abrir mão de mais de 120 e trabalhar com 12 e recuperar 40% da minha receita. Aí realmente essa questão do 80-20, tá? Você vê ali acontecer, né? O tempo todo. E muitas vezes a gente está diluindo o nosso esforço e perdendo na performance do resultado. E Carla, às vezes depois que você faz esse trabalho, depois de 1 hora, entrega o resultado, fica tão fácil de ver. E é engraçado que daí o cliente diz assim, nossa, mas eu nunca vi isso, né? Mas para os olhos avisados estavam lá. Porque... mas eu tenho que fazer isso mesmo? Aí faz e dá certo e funciona. Então, quando está aparente, né, depois dos olhos avisados, tudo fica evidente para nós. Mas você percebe que a gente caminha aqui por uma estrada que tem profissionalismo, tecnicismo, ética, paciência, entendimento. Então, hoje, nós vamos ter que caminhar para esse tipo de ação, que é o que a gente chama de profissionalismo. Então, se cada um fizer isso, as coisas melhoram demais. Isso tem que estar no ambiente do síndico, no ambiente do operador da cobrança, do operador do direito, né, que vai para aquela via última, aquela instância última para poder receber. E aí você pega, por exemplo, um tempo desse, e até mesmo o judiciário está atenuando muita coisa. Então, nem isso a gente vai ter agora nesse momento. Então, o psicológico vai estar na mesa agora, como você citou bem, a PNL, você vai ter que usar de técnicas de aprendizado que vai ter que gastar um tempinho. Então, eu recomendo realmente a pessoa ler, ouvir especialistas, se cercar de gente sábia, né, para poder vencer esse momento. Mais do que nunca, acho que em qualquer negócio, né, a gente vai despender mais tempo, investir mais tempo pensando no negócio do que executando, porque eu já observei muitas pessoas que ficam trabalhando e elas não fazem a diferença no resultado. Em contrapartida, aquelas que pensam no negócio, pensam na atividade que estão executando, isso vale para síndico, vale para administrador, empresa de cobrança. Quem está fazendo a cobrança é pensar no que está fazendo, é pensar no processo como um todo, né? Não, é verdade. E é interessante que, por exemplo, eu atuo no setor de consultoria. Tem muito empresário que não entende o valor, por exemplo, da consultoria. Então, ele fala, puxa, mas eu vou pagar determinado valor por 1 hora desse cara, mas é aquela hora que, se ela for assertiva, aquilo paga 1 ano de honorário, o resultado que você tem, né? Então, eu tenho hoje, Carla, clientes que eu tenho hora técnica apenas para conversar com eles. Até esse momento que a gente está tendo aqui. Não tem que pôr a mão para fazer nada. Eu tenho hora técnica para conversar. Por quê? Porque aí eu participo do processo decisório dele. Então, a gente olha todas as cenas. E aí, eu estou totalmente descontaminado do ambiente dele para poder falar, né? E aí, o não na minha boca sai muito fácil. Então, fica muito fácil dizer não. Eu me lembro que havia uma empresa que me contratava só para demitir. A pessoa não tinha emocional para poder trocar colaboradores. Para decidir. E quando eu aparecia, para decidir. Quando eu aparecia na empresa, chamava alguém para conversar. Era muito curioso, né? Então, às vezes as pessoas me agradeciam depois que a gente terminava aquele momento, que estava desligando ele da empresa e tal. E achei uma cena muito curiosa, que eu cheguei num dia numa empresa, e estava tomando café, e veio um jovem e falou comigo, o senhor veio para mim? Aí eu falei para ele, hoje não. E depois eu tive que voltar lá. Acho que travou aqui, não sei se para todo mundo, mas travou um pouquinho, Ailton. Para mim aqui funcionou. Você está me ouvindo agora? Agora sim. Sim. Então,
Deixa eu incluir aqui de volta. Esses... Opa. Você está me... Aqui. Eu vou remover, já te chamo aí de volta. Voltamos? Aí, vamos lá. Conta de volta esse último que não deu. Então, como eu disse, muitos clientes às vezes me contratam para momentos de conversa, para construir processos decisórios juntos. Então, como eu disse antes, como eu não estou contaminado pelo ambiente dele, eu consigo trabalhar e o não sai mais fácil da minha boca. Tá? E tinha um caso curioso que eu estava contando de um cliente que não tinha emocional para trocar colaboradores. Então, eu era contratado só para fazer demissão. Então, eu chegava, chamava a pessoa, conversava e terminava, eles até me agradeciam e tal, quando terminava aquela sessão. E teve um caso muito engraçado, que eu cheguei na empresa no outro dia, estava no café, aí veio um jovem me perguntar, o senhor veio hoje para me demitir? Aí eu disse para ele, hoje não, mas depois eu tive que voltar para demiti-lo. Então, são coisas que são necessárias. Até minha irmã falou assim, nossa, mas você precisa fazer isso? Mas isso faz parte dos negócios, né? Faz Renovação parte, né? é uma coisa, Alguém tem que fazer. coisa importante. Por exemplo, o síndico, às vezes ele não entende que ele não precisa se envolver emocionalmente em relação aos compromissos que as pessoas têm. Então, a cota condominial, o síndico tem a responsabilidade de ser um gestor do recolhimento dessas contribuições. Então, ele não é um facilitador para pessoas que não podem pagar. Parece que é um discurso duro, claro, mas é exatamente isso. Ele é o guardião da receita do condomínio. Então, é um compromisso indispensável, inadiável, e que as pessoas têm que ter como prioridade, como a gente já citou na live anterior, né, no top 2, 3 ali. Então, quando o síndico tem essa consciência, ele pode, inclusive, se sentir livre para conversar com uma pessoa e discutir com ela se ela tem condição de morar em condomínio. Isso é um problema, acho que no Brasil, né? No Brasil a gente é muito assim. Até citei na outra live que a gente está truncando, eu estava acompanhando em 2008 a crise imobiliária nos Estados Unidos, e independente do mercado entrar em colapso, muitas pessoas não conseguirem pagar mais as suas hipotecas, o jogo não parou. Então as pessoas foram perdendo seus imóveis e foram, muitos voluntariamente entregando seus imóveis. A gente viu cenas curiosas das pessoas irem para a praça, ficar acampado na praça, e falar assim, nossa, tem gente dos Estados Unidos morando na praça. Não é isso, é que o americano, ele é muito topetudo, né? Ele não volta para casa do pai. Outra cultura, né? Outra cultura. Quer dizer, eu não volto um loser. Se não deu certo para mim, eu vou ficar aqui na praça até eu comprar outra casa. Né? Não volto para casa do pai. Então, esse brio norte-americano é o que a gente viu na TV. Não é que aquela pessoa não tinha nenhum tipo de rendimento. Ele vai para um trailer, ele se vira, depois ele reconstrói a vida dele. Então, esse jogo para eles é muito simples de se entender. Aqui para nós não. A gente fica nessa coisa, sabe? Se você não entendeu, por exemplo, muitas pessoas vão deixar de morar em condomínio porque não vão ter condição de pagar cota condominial. E aí, a grande maioria da massa brasileira condominial, ela tem taxas que estão muito, muito acessíveis para pagamento. Mas existem condomínios com R$2.000 de cota condominial, 3.000, 5.000, 1.000. Então já começa a ficar numa monta que fica insustentável. Então, tem pessoas que os filhos sempre estudaram em escola particular, estão indo para o colégio público. Então, vai haver esse ajuste. Então, o síndico tem que estar psicologicamente preparado, inclusive, para esse tipo de situação. Então, essa é uma conversa que a gente precisava ter abertamente. Eu entendo, por exemplo, a gente precisava ter essa conversa no condomínio, sabe? Tomar um café com as pessoas e bater papo sobre o que é vida condominial. Né? Como você vai tomar a decisão. E aí é o papel do consultor financeiro de colocar esse tipo de coisa, porque você precisa fazer ajustes. Então é um momento da sua vida que você precisa ajustar. Então eu acredito que pós-pandemia nós vamos ter muitas pessoas que vão deixar de morar em condomínio por vários fatores, né? Um dos fatores é não conseguir pagar os seus financiamentos. Então havia pessoas que financiaram imóveis, né? Houveram pessoas que financiaram imóveis que contavam com a renda familiar, né? Marido e esposa, e provavelmente a gente vai ter uma redução nas rendas familiares, pessoas vão ter que tomar essa decisão, e vai acontecer a mesma coisa em relação a não conseguir pagar o condomínio, porque vai vir o efeito dominó, né? Não consigo pagar o financiamento do carro, da casa, da escola,
do condomínio, então a gente vai ter que se preparar para esse momento também. E aí, o síndico ele vai ter que ter estômago para lidar com isso. Então, quanto mais preparado você tiver com antecedência, você passa por esse momento mais tranquilo. É nisso que eu acredito, cara. Com certeza vamos sair dessa muito mais resilientes, né? Pessoal, acho que já deu para dar uma palhinha aí para vocês. Esperamos ter entregado um conteúdo de grande valor aí, porque o Ailton realmente fantástico. Extrapolamos, até fizemos uma live e meia, né? Valeu. Mas quando a conversa é boa, é assim mesmo, né? Eu espero ter conseguido gravar outra, que eu entrei rapidinho, mas acho que ficou gravado ali. Agradeço todo mundo que ficou aí nos acompanhando. Pessoal, se tiverem dúvidas, podem mandar inbox também, né? Que aí a gente vai responder no decorrer. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ailton, pelo seu tempo. Agora a gente vai ter que dar atenção para nossa família, que a gente está inadimplente com a nossa família, tá? Até essa hora. Não é, Ailton? Tem que... Aqui o pessoal estava até preparado, né? Porque ontem, como nós tivemos o problema na live de ontem, então ficaram até bem... Eu baixei um decreto aqui que ninguém assiste Netflix hoje, ninguém usa celular, não usa nada para não ter nenhum problema. Eu cortei o meu filho conversando com um coleguinha ali no Skype, falei, ninguém, acabou a internet para todo mundo aqui, e é isso aí, só eu uso a internet aqui. No final deu certo. Mas Cara, obrigada, eu quero agradecer. Pessoal. Cara, eu quero agradecer o convite. Ailton. Tá? Me ponho à disposição sempre que vocês julgarem que vale a pena participar, estar colaborando. Estou aqui disponível. Quero agradecer aí a audiência que nós tivemos, né? Vários colegas que estiveram conosco. Né? Então a gente pode interagir. Fica muito fácil agora, né? O pessoal segue a gente no Instagram, a gente consegue interagir, trocar informações. E aí eu espero ter a oportunidade, assim que a gente voltar... Querem que você vá para o Rio. Vou com prazer. Né? Assim que a gente puder voltar ao novo normal, né? Aí a gente vai poder se encontrar, tá mais perto. Mas, novamente, muito obrigado a todos, especialmente Viva o Condomínio, né? Pelo privilégio, pela confiança. Espero ter colaborado. Nós é que agradecemos. Esperamos ter compensado os problemas técnicos de ontem. E tá aí para vocês, vai ficar disponível aí para vocês e qualquer coisa podem nos procurar. Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima live. Semana que vem a gente vai falar sobre tecnologia. Tchau, tchau.